Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje o review da Bíblia Devocional do Homem. Essa daqui está na nova versão internacional, na nova ortografia. Vamos dar uma olhada na lombada dela. NVI, Bíblia do Homem, editora Geográfica. Aqui a gente tem a parte de trás da Bíblia. NVI grande, tá? De grande vocês vão ver que não tem nada. Bíblia Devocional do Homem, o ISBN dela tá aqui, ó, se você quiser adquirir essa Bíblia, tá aqui. Então, ó, uma Bíblia com o corte pintado num tom meio amarronzado, tá? Um fitilho, uma capa bem bonita, tá vendo que ela tem um brilho diferente ali, ó? Onde está escrito, e nessa faixa aqui ó, tem um brilho também, tá? Ela é meio fosca, é uma capa, não é capa dura, tá? Ela é fininha, ela é semi-flexível, não dá para dobrar, mas uma boa capa, viu? Bem bonita mesmo, bem resistente. Vamos dar uma olhada por dentro dela. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí acho que melhorou, vamos ver como é que fica pra gente ver por dentro. Tá muito grande esse zoom, peraí. Aí, melhorou. Então aqui a gente tem a folha de guarda, papel cartão normal, tá? Branco, resistente, bem encadernada, tá? Aqui a gente tem a folha de rosto, Bíblia do Homem, a primeira, né? Bíblia do Homem da editora Geográfica, Santo André 2020. Ficha catalográfica. Vamos dar uma levantada de leve aqui para que vocês possam enxergar, tá? Aqui a gente tem as 7 promessas de um homem íntegro. Vamos dar uma lida aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho o zoom. Aí, melhorou. Aqui está bem enquadrado. As 7 promessas de um homem íntegro. Um homem íntegro se compromete a honrar Jesus Cristo por meio do louvor, da oração e da obediência à sua palavra pelo poder do Espírito Santo. 2. Um homem íntegro se compromete a buscar relacionamentos vitais com alguns outros homens, entendendo que precisa de irmãos para ajudá-lo a manter as promessas. Um homem íntegro se compromete a manter a pureza espiritual, moral, ética e sexual. Um homem íntegro se compromete a manter a solidez do casamento e da família por meio do amor, da proteção e dos valores bíblicos. Um homem íntegro se compromete a apoiar a missão de sua igreja, honrando e orando por seu pastor e dedicando ativamente seu tempo e seus recursos. Um homem íntegro se compromete a romper qualquer barreira racial e denominacional para demonstrar o poder da unidade bíblica. Um homem íntegro se compromete a influenciar seu mundo, obedecendo ao grande mandamento, que está em Marcos 12, 30 a 31, e a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Tá? Então aqui a gente tem o conteúdo. O índice, como usar a Bíblia do Homem, Antigo Testamento, Novo Testamento. Índice dos perfis de personalidades, índice dos devocionais por assunto e a relação de colaboradores, tá? Então aqui a gente tem o índice dos livros, do Antigo e do Novo Testamento, por ordem canônica, tá? Índice dos livros da Bíblia por ordem alfabética. Como usar a Bíblia do Homem, tá? Tá aqui, deixa eu tirar um pouquinho só esse zoom aqui, senão melhorou. Aqui a gente começa no Antigo Testamento, tá? Então a gente tem aqui uma breve introdução, onde tem o conteúdo e o tema do livro de Gênesis, tá? Todos os livros vai ter.
Por que eu falei que lá atrás, na quarta capa, está escrito grande, mas na realidade de grande não tem nada, tá? O tamanho da letra aqui, ó, é de pequeno para médio. De grande não tem nada. A letra da introdução é maior do que do próprio texto bíblico, tá? Essa versão aqui é a NVI, eu vou dar uma lida para vocês compreenderem como é que é esse texto. É um texto mais contemporâneo, de mais fácil leitura. Para fazer devocional, ótimo, mas conselho, tá? Sempre tenha em mãos uma outra Bíblia para fins de comparação. Uma CF, uma Almeida Revista e Corrigida das Antigas, uma King James 1611, para dar uma comparada, tá? Então vamos lá, vamos dar uma lida nesse texto. O princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Tá? Então assim, a primeira coisa que a gente nota, o capítulo está numa letra maior, né? Num número maior, por sinal, porque sempre vai ser numérico, né? Não está versículo embaixo de versículo. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou falando. 1, 2, 3. Cadê o 10? O 10 está aqui no meio, 11. Então não está versículo embaixo de versículo, tá? Aqui, o que é legal nessa Bíblia, tá? Ó. Logo no comecinho dela, dia 1º de janeiro. Então, por que ela vem a ser devocional? Por causa disso, ó. 1º de janeiro, o relacionamento com minha esposa, tá? Então, tem esse devocional, ele te dá uma dica de leitura. Leitura, Gênesis 2, 18 a 24. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis 1, 27. Então você lê essa parte, tem uma citação bíblica aqui, um versículo, um texto, aqui esse sinuca de bico, tá? Quem escreveu foi Gary Thomas. E tem as reflexões de um homem íntegro. Aquele que não honra a esposa, desonra a si mesmo, é um provérbio espanhol, num tipo maior aqui, tá? Aí tem aqui, minha atitude, vou me empenhar para dedicar a minha esposa todo o respeito que ela merece. Eu estou fazendo só um por cima aqui, tá? Porque nós vamos chegar no índice no final e aí realmente lá eu vou deixar Deus, sei lá, me direcionar para um devocional desse daqui, para mim ler ele de forma mais completa, tá? Então, a Bíblia ela vai dessa forma, ó. Tá vendo, ó? Você tem texto bíblico do lado esquerdo, aqui do lado direito, 1º de janeiro, o devocional. Mesma coisa aqui na página esquerda. Na página direita, dia 2 de janeiro, outro devocional. Mas não quer dizer que ela vai direto assim, tá? Deixa eu te mostrar. Ó, ainda, ó, 3 de janeiro, ainda está. 4. Aqui, ó, a gente tem o perfil de Adão, então vai ter perfil também dos homens da Bíblia, tá? Bem interessante. Então tá aqui, ó, Adão, um homem criado à imagem de Deus. Ó, por enquanto não furou nenhum dia, tá vendo? Ó, Noé, outro personagem, 5 de janeiro. Aqui pulou, tá vendo? Então você tem o texto nas duas páginas. Aqui essas notas são notas de tradução, tá? Que a NVI tem bastante nota de tradução. Inclusive tá para ter uma mudança na nova NVI que eles vão passar a tirar certos versículos e certas notas. Então se atentem, tá? Essa daqui tem uma versão NVI mais antiga. As novas, eu não sei se eu já aconselho. Aqui, 6 de janeiro, tem aqui o devocional. Ó, 7, tá aqui, mais um perfil, Ló. E por aí vai, tá? Ela vai nesse esquema aqui. Então, olha, é interessante. Você lê uma página, já dá de cara com devocional.
ler uma página devocional. Se você ler, vamos falar assim, vai. Obviamente era para chegar no final da Bíblia e ter lido a Bíblia inteira. Só que, como vai ter dia que vai pular, você vai ter que ler mais a Bíblia. Aqui, ó. Aqui você vai ter que ler 2 páginas, 3, 4, 5, 6, 7 páginas para chegar no dia 11 de janeiro, onde tem o perfil de Jacó. Mas de qualquer forma, dá para se fazer. Só que um dia a leitura vai ser mais longa que o outro. Não vai ser aquele negócio de você ler uma página e chegou. Vamos chegar no Novo Testamento? Vamos dar uma olhada. Ó, a gente termina o Velho Testamento. Tá aqui. Termina em 28 de agosto. Começa o Novo Testamento. Introdução de Mateus. Começa aqui, ó, a genealogia de Jesus. Já temos aqui, dia 29, mais um perfil, José, tá? E assim ela vai, a Bíblia inteira, tá? Agora vamos chegar lá no final dela. Ó, chegamos em Apocalipse, no final, tá aqui, capítulo 22, a vida depois do motim, o arrependimento do homem que teme a Deus, 30 de dezembro. Chegamos no finalzinho, 31, e aí a gente começa no índice dos perfis dos personagens, tá? Então a gente tem todos os personagens que vão estar ali, fácil de encontrar. Então quer saber da vida de um personagem, só vir aqui, você tem. Agora, índice dos devocionais por assunto, bem grande, bem extenso, tá? Então você tem adoração e a igreja, a Bíblia e o desenvolvimento pessoal, comunicação do homem que teme a Deus, disciplina do homem que teme a Deus. E é muito vasto, porque tem muito devocional dentro dela. E toda vez vai ser da mesma forma, uma página, um devocional. Obediência do homem que teme a Deus, amizade com outros homens, as emoções do homem que teme a Deus, as posses do homem que teme a Deus, as virtudes do homem que teme a Deus, compreendendo a natureza de Deus, o arrependimento do homem que teme a Deus, o desafio da adversidade, o desafio da maturidade e da morte, desafio da sexualidade, da tentação, o homem que teme a Deus e seu tempo, o relacionamento com o meu mundo, o relacionamento com os meus filhos, relacionamento com minha esposa, relacionamento no ambiente de trabalho, testemunho diante dos outros homens, oração e atitude diante de Deus, os desafios do fracasso e do sucesso, os valores do homem que teme a Deus. E chegamos aqui, ó, relacionamentos e preconceitos, tornando-se um encorajador, tornando-se um líder, tornando-se um servo. A gente tem a relação dos colaboradores, aqui do lado direito. Aí vem uma sequência de páginas de anotações e acaba a Bíblia, tá? Termina aqui, folha de guarda, branquinha do mesmo jeito que do início. Geográfica, tá aqui. Agora vamos chegar aqui para a gente ler um devocional aqui, para a gente realmente entender como é que funciona. O arrependimento do homem que teme a Deus. Vamos ver um aqui. Vamos ver aqui, ó. Um de seus grandes desafios, página 1347. Eu não vi o que vai estar escrito, tá, gente? 1347, nós vamos na surpresa. É bom assim que pelo menos a gente tenha a noção exata de como essa Bíblia vai falar com a gente, tá? Então caiu no dia 21 de novembro, o arrependimento do homem que teme a Deus, tá dentro, né, desse assunto. 1347, tá certo? Leitura, Efésios 2, de 1 a 10. Vamos ler Efésios? Vamos fazer completo o devocional? Efésios 2, de 1 a 10. É curtinho, tá? Vou levantar um pouco aqui. Ao invés de dar o zoom, eu vou levantar a palavra para a gente ler mais de pertinho.
A nova vida em Cristo. Aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então está aqui o texto. Vamos lá. Aquele que foi escolhido lá atrás. Um de seus grandes desafios. Então eu li o texto aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo está lá dentro daquele que a gente acabou de ler, tá? Vamos lá. Elevando um pouquinho aqui. Um de seus grandes desafios. Quando pecou, Davi poderia ter lançado a culpa sobre outras pessoas. Poderia alegar que a ingratidão e a falta de reconhecimento de seus súditos haviam tirado a sua motivação de ir ao campo de batalha e que, se não fosse isso, não teria pecado. Poderia ter acusado Batseba, que o provocara tomando banho ao ar livre. Poderia ter alegado que a culpa era dos profetas, que não estavam advertindo contra o risco de pecar. Mas ele escolheu o caminho certo, assumiu o seu erro, arrependeu-se e buscou o perdão. Ele confessou a Deus: pequei contra ti, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Purifique-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Escondeu o teu rosto dos meus pecados. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso está em Salmos 51, 4, 7 e 9. Diante de suas dificuldades, você pode tomar um caminho sadio e produtivo, ou simplesmente buscar um escape. Se você falhou, reconheça e arrependa-se. Assim como para alcançar a salvação é preciso arrepender-se, você irá descobrir que não existe saída a não ser reconhecer a sua culpa e exercer a sua própria responsabilidade. Seus desafios são somente seus. E com certeza um dos maiores desafios de todo homem é saber reconhecer os seus erros e arrepender-se deles. Isso poderá ser o seu maior triunfo e seu grande desafio. Nélio da Silva com Adão Carlos do Nascimento, Homens de Valor. É trecho de um livro isso daqui, tá? Então vamos lá, reflexões de um homem íntegro. Não há quem não tenha se sentido culpado algumas vezes na vida. Todo homem já se sentiu assim. O grande problema é como lidar com a culpa. Há várias maneiras de se lidar com a culpa, muitas formas erradas e apenas uma correta de encarar a culpa. Uma das mais comuns é quando se coloca a culpa que é nossa em outras pessoas. Lançar culpa em alguém pode trazer uma enganosa sensação de bem-estar, mas qual é o resultado prático que isso traz? O fato é que a razão de nossos problemas somos nós próprios e não as circunstâncias. Davi cometeu erros gravíssimos. Ele poderia encontrar pessoas às quais pudesse culpar pelos seus desatinos,
mas preferiu assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Na sua confissão a Deus, ele disse: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 3 e 10. Davi encontrou a forma correta para lidar com a culpa. Arrependeu-se, assumiu a responsabilidade pelos seus erros e pediu a Deus misericórdia e graça. O importante é o que você fará com sua culpa. A escolha é sua. Você é o responsável, está no controle. Mas aí vai uma sugestão: remova a culpa, assuma a responsabilidade e um novo horizonte irá surgir à sua frente. Aqui a gente tem a frase do Matthew Henry, que é um teólogo, do século XVI, se não me engano. Sempre que Deus pretende dar vida, Ele dá arrependimento. Minha atitude: vou pedir a Deus que me dê condições de lidar corretamente com minhas culpas e com o arrependimento. Para a próxima leitura, vá até a página 1349. Para a próxima leitura sobre o tema O Arrependimento do Homem que Teme a Deus, vá até a página 1473. Então ele tem a sequência, que a gente viu lá no índice. Aquele lá não era só um tema, não era só um devocional dentro do tema, então tem vários. Então ele te dá uma sequência a seguir se você quiser saber do mesmo tema, tá? Então, olha, Bíblia, NVI, letra, tamanho de pequeno para médio, tá? Só que muitos devocionais e devocionais de qualidade mesmo. Então, assim, é novo na fé? Quer uma Bíblia interessante para você manter ali o seu devocional diário, para você compreender melhor a palavra, para você aprender mais com pessoas que já passaram por um determinado tipo de problema? Tá aqui uma Bíblia boa, tá? Então, vale a pena sim. Agora, essa Bíblia eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição. Essa versão aqui, pelo que eu sei, parou de ser produzida pela Editora Geográfica, tá? Porque eles lançaram a coisa de uns 10, 15 dias atrás, a mesma Bíblia, Bíblia do Homem, só que em tamanho grande. E essa do tamanho grande, pelo que eu vi, ela tá tipo R$130, tá? Essa daqui, quando eu comprei, eu paguei R$60, R$59,90, tá? Então, pelo que ela oferece, ela tá num preço interessante, tá? Uma Bíblia de bom acabamento, papel de geográfica padrão, aquele papel estilo jornal, mas não é de péssima qualidade, tá? É meio acinzentado, mas dá pra gente ler legal. A impressão não é tão escura, tá? A gente não consegue, quer ver? Vou dar uma demonstração aqui. Vamos chegar num outro lugar. Tipo aqui, Aqui tá em negrito. Fred o Teimoso tá numa letra... Como que se fala, gente? Em caixa alta, Que dá pra gente identificar. Mas... Fora isso, se você for analisar grosso modo aqui, o texto está de um lado, a palavra, a devocional está do outro lado, mas ela meio que se mistura, tá? Mas a gente tem essa consciência, de que do lado direito está o devocional, do lado esquerdo está a palavra, a não ser quando não tem o devocional no dia seguinte. Tipo aqui, aqui é só palavra. Como que a gente identifica? Livro de Provérbios. Quando está o devocional, ele muda para uma data. Então, a diagramação ficou meio assim, tá? Mas, de qualquer forma, não tira o mérito da Bíblia, não. É uma Bíblia muito boa. Vale a pena para quem está querendo fazer um devocional em casa. Vale muito a pena. Fitilho marrom, tá? Uma Bíblia bem bonita, num preço razoável, com muito conteúdo. Vale a pena. Fica como uma indicação. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Aí, bem, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo dia.